Tami, vamos estudar a Super Parashá dessa semana? Vamos! Mas em que Parashá nós A estamos? gente tá na Parashá Miketz. E nessa Parashá continua a história de Yosef. Então Yosef, ele estava na prisão e o copeiro tinha esquecido de falar dele para o faraó. Mas passaram 2 anos e Hashem queria que Yosef saísse da prisão. Então, Hashem fez com que o faraó ele sonhasse um sonho muito estranho. O faraó deitou à noite e de repente ele começou a sonhar. Ele sonhou com o rio Nilo, que era o rio mais importante do Egito. E ele sonhou que desse rio saíram 7 vacas. E eram vacas muito bonitas, gordas, fortes e muito bonitas. Mas de repente saíram 7 vacas muito magras do rio Nilo. E essas vacas magras comeram as vacas gordas e continuaram magras. Que coisa estranha! Aí o faraó acordou e pensou, que sonho bizarro. Mas aí ele dormiu de novo. E ele sonhou que dessa vez do rio Nilo saíram 7 espigas de trigo, muito gordas, fortes e bonitas. Mas aí saíram 7 espigas de trigo que elas eram murchinhas, fininhas, não eram boas espigas. E essas espigas comeram as espigas boas. E aí o faraó acordou. Ele acordou, ele estava muito agitado. Ele sabia que esse sonho simboliza alguma coisa, mas o que será? Então ele chamou os magos e os feiticeiros e falou, vocês conseguem interpretar esse sonho? E eles falaram, claro, é assim, você vai ter 7 filhas, mas depois elas vão morrer. Você vai conquistar 7 países, mas depois você vai perder esses países. E o faraó não gostou da explicação. Ele falou, por que são vacas então? Por que não são 7 cachorros ou qualquer outra coisa? Por que são espigas e não cadeiras? E eles não sabiam responder. Aí o faraó falou, será que ninguém aqui sabe interpretar sonhos direito? E de repente o copeiro lembrou, olha, eu também tive um sonho estranho e teve um menino lá na prisão chamado Yosef que ele interpretou meus sonhos. Talvez ele pode interpretar os seus sonhos também, faraó. E aí o faraó falou, tá bom, então chama ele. Aí eles chamaram e o faraó perguntou, você sabe interpretar sonhos? E ele falou, olha, eu não sei, mas Hashem pode me ajudar e eu vou saber. Ele falou, tá bom, então tenta. Aí ele contou o sonho e Hashem deu a força para Yosef. Hashem deu a sabedoria para Yosef e Yosef começou a interpretar. Ele falou, olha, você sonhou com animais e com grãos de comida. Então isso simboliza que durante 7 anos vai ter muitos grãos e muitos animais e muita fartura e muita comida. Muito mais do que vocês vão conseguir comer. Isso são as vacas e as espigas gordas. Mas aí depois desses 7 anos, vão vir outros 7 anos. E nesses 7 anos, vai vir uma fome terrível. E não vai ter comida, e não vai ter animais. E as pessoas vão passar muita fome. E que nem que as vacas magras comeram as vacas gordas e continuaram magras, assim também. Por causa desses 7 anos de fome, vocês vão esquecer dos anos de fartura que vocês tiveram. Porque vai ter muita fome. Então, o faraó ele ficou muito assustado. Ele falou, o que a gente faz agora? E você falou, não se preocupa. Hashem mostrou esse sonho para você se preparar. Se você guardar a comida que sobrar, que ninguém conseguir comer, você vai poder pegar essa comida nos anos de fome e comer. E o faraó falou, olha, que boa ideia. Já que você deu essa ideia, você vai ser o responsável por isso. Então o faraó falou, e para você ser o responsável por isso, você vai se tornar o vice-rei, tipo o primeiro-ministro do país. Você vai mandar em tudo. A única pessoa que pode mandar em você sou eu, sou o rei. E aí então o Yosef, ele se tornou o primeiro-ministro, o vice-rei do Egito, da superpotência do mundo. E isso é exatamente a história de Bnei Israel. Bnei Israel estava na casa deles, estava na terra de Israel. E de repente eles foram vendidos. Eles saíram de Eretz Israel, eles foram expulsos de lá porque o Beit HaMikdash foi destruído. Mas no final, que nem Yosef virou o vice-rei do Egito, assim também Bnei Israel vai voltar para a terra deles com a chegada de Mashiach.